Uma caixa contém 24 lâmpadas elétricas. Das quais 5 são defeituosas. Todas as lâmpadas têm aparência igual e igual probabilidade de serem escolhidas. Retiram-se 3 lâmpadas ao acaso. Qual a probabilidade de pelo menos 2 serem defeituosas? Portanto, vou começar pelo número de casos possíveis, tá bem? Que é para depois usar então a regra de Laplace, que é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis, é assim que se calcula a probabilidade, mas eu começo sempre pelo número de casos possíveis, porque assim é mais fácil o raciocínio, tá bem? Portanto, o número de casos possíveis são todos os casos, não é? Ora, eu tenho aqui 3 lâmpadas que são retiradas ao acaso. Esta é que é a experiência. Portanto, quantos casos possíveis existem para esta experiência? Portanto, eu vou aqui escrever número de casos possíveis, que é igual, eu vou usar as combinações. Porquê? Visto que não interessa a ordem, porque se interessasse a ordem, eu usava os arranjos, não é? Mas como não interessa a ordem aqui, portanto são escolhidas 3 lâmpadas ao acaso, não interessa a ordem, porque são escolhidas, se a lâmpada A ou a B ou a C, não interessa, isso não interessa, porque eu posso escolher primeiro a A, depois a B e depois a C. Mas depois também posso trocar a ordem, não é? Isso não interessa. Podia ter começado pela C e depois a B e depois a A, mas isso não interessa para aqui, para a questão. Não está aqui a especificar que a ordem interessa, não é? Por isso, eu vou usar as combinações, está bem? Portanto, vou fazer combinações 24, 3 a 3. Pronto, isto é que são os casos possíveis. Portanto, isto pode-se colocar este valor na calculadora, não é? Portanto, há calculadoras que fazem este tipo de cálculos com combinações, está bem? Porque isto normalmente costuma dar valores muito grandes, então eu não vou fazer isso agora, está bem? Pronto, então agora vou fazer o número de casos favoráveis. E o número de casos favoráveis é, portanto, eu vou fazer número de casos favoráveis. Portanto, tenho então pelo menos 2 serem defeituosas, pelo menos, não é? 2 serem defeituosas. Portanto, como é que eu agora vou saber isto? Portanto, eu tenho 3 lâmpadas, não é? Tenho 3 lâmpadas já escolhidas. Pronto. E 2 delas têm que ser defeituosas, 2 ou mais. 2 ou mais. Então, se forem 2, primeiro caso, vamos imaginar que são só 2 defeituosas, só 2. Então, dessas 3, né, quer dizer, das 5 defeituosas, aliás, não é? 5 defeituosas, eu tenho 2, exato, tenho que escolher 2, não é? E depois há uma que eu vou multiplicar, há uma que não é defeituosa. Portanto, dessas 3 lâmpadas, né, há 2 defeituosas e uma que não é defeituosa. Então, das que não são defeituosas são quantas? Eu faço 24, faço aqui uma conta de menos, não é? Para saber quantas é que não são defeituosas. Portanto, faço 24 menos 5, dá-me 19. Então, é isso que eu vou escrever ali nas combinações. Portanto, 19, 1 a 1. Portanto, tenho 2 defeituosas e uma que não é defeituosa. Pronto, este era o primeiro caso que eu falei, não é? Então, e o segundo caso? Portanto, neste caso só há 2 casos, só há 2. Ou são 2 defeituosas ou são 3 defeituosas. Porquê? Porque é pelo menos 2. Eu tenho 3 lâmpadas, não é? Escolhidas. Então, ou são 2 defeituosas ou são 3 defeituosas. Portanto, eu vou então
escrever aqui 3 defeituosas, não é? 3 das 5, vezes 0 não defeituosas das 19. Ok? Pronto. Já tenho o número de casos favoráveis. Isto depois é só colocar na calculadora. Portanto, o do 0 dá 1, não é? E, portanto, vai dar 1. E o do 1 vai dar 19. Portanto, quando temos ali 1 em baixo, ou seja, combinações de 19, 1 a 1 dá igual a 19. Não é? Dá igual a 19 porquê? Porque eu tenho 19 lâmpadas não defeituosas. Quantas possibilidades é que eu tenho para escolher essas 19? 19. Pronto. Portanto, aquele valor aqui dá 19, não é? E aqui este valor dá 1. Não é? Agora os outros é que já é mais complicado para resolver, por isso tem uma fórmula, não é? Tem uma fórmula, mas pronto, isto devia dar um valor um bocadinho alto e, portanto, aconselho a fazer na calculadora, está bem? Pronto. Agora, isto vai dar o quê? Probabilidade é igual ao número de casos favoráveis, neste caso, no numerador, eu escrevo na parte de cima da fração, né? Estou a usar agora a regra de Laplace, está bem? Probabilidade de pelo menos 2 serem defeituosas, pelo menos 2. Então, fica 5, 2 a 2, vezes 19, 1 a 1, mais, porquê que eu ponho mais? Porque já tenho o segundo caso, tenho que fazer uma soma, está bem? Uma soma do primeiro caso com o segundo caso. O segundo caso são 3 defeituosas, está bem? A dividir pelo número de casos possíveis. Portanto, o número de casos possíveis, que eu escrevi lá em cima, não é? Então dá 24, 3 a 3, pronto. E tenho assim o resultado final, portanto, colocando tudo isto na calculadora, não é? Tenho o resultado final, isto vai me dar igual a 0,1. Pronto, esta é a probabilidade. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Se eu multiplicar aquilo por 100, dá-me 10%, está bem? Portanto, 10% das possibilidades de saírem pelo menos 2 defeituosas. Pronto.